Olá, gente, aquele abraço, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Mentes Pensantes. Posso dizer que finalmente estou com propriedade para falar com este assunto, né? A gente já estava aqui nos bastidores comentando muito, mas o tema de hoje é o compromisso que é ter um filho, a responsabilidade que é ter um filho. Quem está falando disso para você é um cara que sonhou ter um filho. Um pai fresco. Um pai fresco. Mas agora um pai fresco e com um relato de 2 meses de experiência. Muita coisa. Associado ao Roberto, já com alguns anos de experiência. Associado ao Pedro, com alguns anos a menos de experiência. Associado à Fer, que terá essa experiência. São várias nuances aqui no podcast de hoje. Temos particularidades aqui a respeito desse tema. 3 aninhos e 8 meses. Mas, gente, o compromisso que é ter um filho, meu respeito total a você que fala, não quero ter filhos. É uma escolha. Não quer? Tudo bem. Não deixa de ser um posicionamento de responsabilidade, porque hoje é muita responsabilidade pôr um filho no mundo. Então não quer ter? Tudo bem. É um desejo seu. Agora, meu amigo, você que acha bonitinho, que fala isso, fala aquilo. Bonitinho no colo do outro. E uma forma descompromissada de falar que quer ter um filho, ouça esse podcast, porque nós temos alguns recadinhos importantes para passar para você. É ou não é, meu caro amigo Roberto? Como é a voz de quem já passou por isso há tanto tempo e está dando risada de quem está passando por isso agora? O sorriso já indica que fala assim, ó, passei. É tão bom assim estar se ferrando agora, passei, né? Eu sei que é isso, já passei. 28 anos vai fazer, dia 22 de fevereiro. É um filho. Um filho, Guilherme. Um filho. E assim, eu vejo assim, filhos bem em situações diferentes, né? Porém, eu vejo que ele assim, ele é a ponte. Ele é a ponte que te faz passar para um outro lado. Total. No podcast passado falei sobre casamento, que ao entrar no casamento, o casamento é que vai formando, né, o esposo e a esposa. Quando o filho vem, ele é a ponte. Você pode ter a idade que você for, o Asla agora é mais maduro, um filho, ou quando é mais novo, que nem no meu caso, o Guilherme tinha 21 anos, ele é a ponte, ele marca a tua passagem para um outro lugar. Estou conhecendo esse lugar, espero que seja mas cada vez melhor. Marca, você vai lembrar de um Asla antes e um Asla depois, não é isso, Pedro? Sim, total. Pedro, boa noite. A sua opinião é porque eu, analisando com profundidade essas palavras, que assim seja, meu amigo. Sim. Que assim seja, porque realmente o impacto, e a gente lembra sempre de temas que já foram debatidos aqui, né? A bagunça que gera a desordem, que gera crescimento e tal. Rapaz, se tem uma coisa que gera desordem, é ter um filho. Exato. Porque você deve obrigatoriamente a caminhar no ritmo de alguém. Entende? Sim. Ter um filho é caminhar muitas vezes no ritmo dele. Principalmente um filho novo, igual o meu tem 3 anos e 8 meses, né? Então é caminhar no ritmo dele, é entender o mundo dele. Então muitas vezes é abrir mão daquilo que eu penso em um determinado momento para poder ouvir, para poder me rebaixar ali a ele, para poder me conectar com ele, né? Então assim, ter um filho é abrir mão de si. Entendeu? É abrir mão de si mesmo. Você abre mão de você. Óbvio que não totalmente, né? Mas até porque o filho precisa de você inteiro, né? Exato. Por um dado período de tempo, né? E traz uma completude, né? Um sentido, um significado maior. Né? Igual eu que tive aí recentemente essa conquista do carro, ter meu filho lá trouxe um outro significado. Mas com certeza. Entende? Quando ele falou assim, papai, é o carro novo? Filho, é o carro novo. Daqui, deixa eu apertar. Ele queria apertar para sair o negócio lá, entendeu? Então, traz um novo significado, cara. Traz uma sensação que é muito maior do que um carro.
Entende? Sim. Do que um bem material. É algo que você está construindo com outra pessoa. Sim. Entende? Então, é outra coisa, cara. É outra coisa. Eu, particularmente, assim, vou tirar uma foto com a minha família. É outra coisa. É uma sensação de completude maior. Vale a pena todo o preço que você paga ali, de cólica, e de não sei o que, e de o pau quebrando, entendeu? Vale a pena. É justo que muito custa e o que muito vale. Exato. Só que são esses pequenos momentos. O dia a dia, muitas vezes, ele não traz tanta coisa, né, Roberto? Pelo contrário, ele traz enfado, sim, ele traz cansaço, Desordem. sim, ele traz desordem, mas em alguns momentos você olha assim, sabe? Às vezes eu vejo ele caminhando assim, observando, eu falo, poxa, bicho, tal, sabe? É algo diferente. Olha, Entende? Fer, É algo diferente. mania dos cursinhos Unimed e tudo mais, e preparatório e tal. O desafio da esterogestação, que é o que eles falam assim. O bebê deveria demorar pelo menos 1 ano para nascer. Por questões fisiológicas, ele demora 9 meses, até por questões de nascimento. Seja 1 ano parto seria para normal. capacitar os pais? Então, esses últimos 3 meses, vamos dizer assim, que completam 1 ano, eles chamam de esterogestação, e é desafiador, Fer. É desafiador porque, como o Pedro falou, você está ali rendido, você Vivendo tem, no ritmo de você alguém. tem que estar ali descobrindo os manifestos que virão através de um choro apenas. Viu? E não, por mais que você brincou sobre os cursinhos da Unimed, não existe manual para ser pai e para ser mãe, Exato. né? Tanto é que falam, né? Nasce o pai e nasce a mãe junto, né? Exatamente, exatamente. Fala-se muito isso, né? Mas é desafiador, Fer, e não sei até que ponto isso mexe com você, mas eu te falo hoje como uma pessoa que me considero seu amigo, e com 2 na retaguarda aqui que podem me amparar no caso de algum deslize, mas eu tenho falado para os meus melhores amigos assim que sem romantismo, sabe? Por mais que o meu psicólogo falou, cara, não seja tão duro, romantize um pouco, senão você deixa de viver o hoje. Fica só Coisa na que vai defensiva, passar, né? você vai ver, daqui a pouco você vai sentir saudade. Eu falei, cara, não sei se vou sentir saudade de algumas coisas, né? Numa visão bem realista. Eu digo assim, não romantizo, Fer. Um compromisso gigante. Porque nós assim com toda a rede de apoio. Traumatizada. Não é. Com toda a rede de apoio, com toda a estrutura tal, é desafiador, Fer. Sim. É desafiador. Então, principalmente para a mulher, é assim, o mamar é a mulher que tem. Sim. Então, assim, eu digo porque talvez a gente tenha algo em comum nessa vida. Eu e a Thalita, nós viajava quando a gente queria. Sim. A gente É isso aí. ia para um restaurante a hora que a gente Dormia queria. o quanto queria. A gente dormia o quanto queria, né? E aí, obviamente, você já ouve isso antes, mas quando chega a real de tudo isso, precisa pega. daqueles diazinhos para o relógio se adaptar. Sim, sim. Eu não tenho dúvida, né, Aislan? E uma questão que me chama muito a atenção entre o não romantizar, o romantizar, mas eu acho que a fala dos pais em relação ao peso que o filho teve talvez cause incômodo em algumas pessoas. Entende? Sim. Esses dias ainda eu estava analisando um debate lá de uma mãe, ironicamente, falando que... Debate de Instagram, assim, quando você vai para tirar um pouco de tempo. Uma mãe ironizando as mães que falam, mas eu faço tudo com o meu filho. Uma defendia a limitação, né? Falava, e naturalmente está limitada. E a outra dizia que faz tudo com os filhos. Eu concordo em partes com as duas em relação, por óbvio, você não vai fazer tudo como antigamente, mas o peso de evidenciar muito as privações que você teve depois da chegada do teu filho, talvez um dia, se mal colocado, torne-se um fardo para ele, sabe? Sim. Porque não seria nem romantizar e nem deixar muito pesado, mas a gente... não romantizar, mas levar como algo natural, Sim. né? E no seu caso também, cara, o que acontece? O seu contexto, em tese, é um contexto de vida onde você já construiu muita coisa. Então você já construiu, você já viveu muitas coisas. E aí vem sua filha como uma consolidação disso. No caso de Roberto, que foi ainda mais cedo do que eu, né? Eu fui pai com 25, ele com 21. Eu estou construindo a minha vida e meu filho ele faz parte da construção. E meus filhos, porque a gente quer ter mais. Então faz parte dessa construção.
Então eu ainda não experimentei, por exemplo, igual você falou, cara, a gente viajava na hora que a gente queria fazer isso. Não, porque eu casei com 23 e com 25. É muito do tempo, né? E olha o que eu passei ainda. Minha esposa, a gente veio pra cá, a Paloma tava grávida. Então nós tivemos Ravi sozinho. Nós não tivemos rede de apoio. Nossa. Nós não tivemos minha sogra Que e minha mãe. desafio, cara. A gente cuidou de Ravi do jeito que dava, Revezando. entendeu? E ainda eu trabalhava em Candói, então eu ia e voltava todo santo dia e ainda cuidava de Ravi, entende? Então nós ficamos aí, nós cuidando do nosso filho sem rede de apoio. E ainda nesse processo de construção, sabe? Então vai muito do seu contexto de vida também. Veja, aqui Porque talvez se eu tivesse essa experiência de, sei lá, ser pai com uns 37 anos, eu teria um outro entendimento, né? Pedro, Isso aí. aí que tá. E Isso aí. nessa mesa nós temos 4 pessoas e 4 modelos já completamente diferentes. Exato. Nenhum chega nem próximo do outro. Tem muitas diferenças de Sim, tempo, né? sim. E quem está nos assistindo nesse momento, que compartilhe deste assunto, também dentro do seu time, da sua vida, vai Sim. enfrentar o desafio é conforme o momento de cada um, Exato. né? E isso é fato. Mas aonde que eu quero chegar? Eu, particularmente, eu não tive em momento algum da vida relacionamento com criança, com bebê. Sim, eu também Eu vim não. de uma realidade de filho único, tenho irmãos por parte de pai, mas não fui criado com eles. E não tinha na família na ocasião. Porque veja, tem famílias que demoram um tempão para aparecer uma criança. Sim. Sim. E a nossa família era assim, ficou um tempão assim, não tinha criança. E por mais que Todos tivesse- estavam grandes, assim. por mais que As tivesse- crianças eram nós. É, Era, por né? mais que tivesse o cotidiano, a raiz mesmo do ser criança, você não teria contato se fosse de família. Então, pois é, próximo. quem tem irmão, quem tem 2, 3 filhos, você já passou pela vivência Sim. do choro noturno, Sim. né? Sim. Cara, Mas é um eu era primo. zerado É. com relação à criança. Então, Por isso eu que- confesso que para vocês que muita coisa me pegou. É muito Sim. certeiro você trabalhar, estudar sobre o desenvolvimento humano, as Exato. etapas do desenvolvimento Sim, humano, né? Eu sim. mesmo sem filhos, eu me vejo. E eu, Pedro, me vejo dentro da minha compreendendo racionalidade, eu fico pensando assim, bom, se você não está me enxergando, então não vou Sim. ficar me bobeando aqui. Eu tento ser tão racional, às vezes eu me perco, sabe? Sim. Deixa eu ver até onde esse balanço aqui funciona. Vou fazer um teste com você, deixa eu ver. Parei de balançar. Não fez nada. Não aconteceu nada. Rapaz, Não vou mais passar por balançar. esses testes assim, sabe? Sim. Às vezes eu brinco até ali, tá balançando, viu? Pode parar, não canse à toa. Aí já surtiu o efeito que tinha. Meu Às vezes Deus funciona, do às vezes não céu. funciona. Mas assim, quero deixar claro que era exatamente o que eu queria. Zero de arrependimento. Mas me coloco no tamanho do desafio assumido. E é um processo de desfrutar mesmo do processo, cara. De desfrutar Rapaz, do processo. Porque é literalmente isso. Eu vi um cara mesmo falando assim, você vai passar, acho que 10 anos da sua vida com a casa toda bagunçada. Depois disso vai ficar tudo organizado, entendeu? sim, tem essa e fala, sempre né? quando a casa tá igual, eu saí de lá, eu saí pisando em carrinho. Eu já quebrei um bocado de carrinho lá em Carrinho. casa, pisando nos carrinhos. Vocês de já meu devem ter filho. visto, mas eu trato como eu tenho uma referência de palestrante que fala de filhos, que é o Marcos Piangers. Ele é o melhor. É ele mesmo, eu ia Ele falar é isso aí. muito Foi ele bom. que falou isso aí. Ele consegue ser sensacional em todas as palestras. Sim. Sim. Se você todo ano for num lugar, todo ano ele vai estar lá falando as mesmas coisas, E ele traz a com palavras realidade. diferentes e trazendo. Ele assim, simplesmente ele é desfrutou do processo, né, sensacional. cara? Ele As desfrutou do processo. histórias e os exemplos que ele traz é impressionante. Conecta, porque você como vê, ele conecta. você vê o teu dia a dia ali, na Exato. pessoa que está só externalizando. E é um ciclo natural, né, cara? No meu entendimento, filhos é um ciclo natural da vida, entendeu? O homem e a mulher foram feitos para reproduzir e para poder cuidar. Uma né? pergunta agora de quem não tem filho ainda. Vocês percebem, na divisão de tarefas, vocês percebem uma sobrecarga maior para o pai ou para a mãe? Sim, Para quem? absurdamente para a mãe. Por Sim. quê? E digo mais, agora cortando a minha própria carne, Pedro. Até na correria, coisas que eu queria ter falado contigo em separado. Sabe o que eu notei em mim? Um processo de fuga. Eu tenho dentro da minha personalidade um processo de fugir do que não está me fazendo bem, de fugir do que está me cansando. E ali eu não tinha como fugir. Mas aonde que eu quero dizer? Em alguns momentos que eu tive um apoio sensacional da minha amada e querida sogra ali e tal, entre ela querer posar ali no quarto principal com o bebê e tal,
toda a vida, Tonatelli, quer ficar aqui direto? Pode ficar. Porque daí ficava no outro quarto e conseguia dormir mais sem ter que acordar nas noites ali. Porque nós fizemos, na verdade, um acordo ali que no tempo das eleições ali, tudo muito tumultuado, ela nos auxiliou muito. Sim. Mas por mim, se facilitasse, eu queria que a sogra ficasse sempre ali. 5 anos de idade. Não ia Mas assumir esse compromisso, isso é cara. muito, Sabe? Mas isso é muito do que o Pedro matou ali e definiu. É a tua fase, né? Sim. Essa é a tua fase. Ela não serve. Ela não serve de um modelo, Sim. um modelo geral. É um Entendeu? ponto Não, fora da é curva. cada um. Sim, é um ponto fora da curva. É um ponto, totalmente. Por quê? Porque da minha relação ela já vem totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu, por exemplo, não queria minha sogra em casa. Sim. Ah, sim. Não Lá queria. no seu tempo. Não queria. Não queria minha sogra, não queria minha mãe. O meu acordo. Mas me permita fazer uma pergunta provocante pode. nesse universo masculino, Fer, e puxando de novo para a tua pergunta. É porque sabe por quê? Porque eu vejo que os homens, assim, na atribuição de alguém tem que trabalhar e eu tenho que trabalhar no outro dia, aí deixam a mulher se virando à noite, não sabem o que é colocar o bebê para rotar, se isentam desta responsabilidade na questão de eu tenho que trabalhar no outro dia e tenho que estar bem. Ok, faz parte também, né, Roberto? Eu quero saber que homem você era. Não. Isso foi um acordo nosso. Eu tinha muito aquela observação assim de criança, né? E tinha muita coisa que me desagradava em filho de tio, filho de amigo. E eu sempre falava assim, não, o dia que eu tiver um filho, não vai ter esse comportamento, não. Uhum. E analisando esse tipo de comportamento, eu via que tinha muito a ver com pai e mãe. Uhum. Engraçado, Pedro, eu não tinha instrução para isso. Não tinha nenhum tipo de Você era instrução. muito observador. Não tinha nenhum tipo de instrução, mas eu observava algumas coisas. A criança se jogou no chão, eu olhava o comportamento Você não achava legal? Eu olhava o comportamento do pai e mãe e falei assim, mas isso não tem a ver com a criança, isso tem a ver com o pai e mãe. Então, quando tem esse processo de vir o Guilherme, eu já vou trabalhando essas questões dentro de mim e falando, não, tem coisas que eu não quero. E uma das coisas que nós definimos, não, vamos criar aí você. Nós que vamos dar banho, eu já falei daqui de uma revistinha, né? Uma revistinha que a gente lia, não tinha internet, não tinha nada. Né? Outros tempos, né? Outros tempos. A fralda era pano. Sim. Né? Tinha que lavar todo dia, pendurar no varal, dobrar, fazer aquela dobra tudo certinho, que eu fazia. E ajudava a Luciana a limpar, arrumar. Só que aquilo ali era uma experiência nossa. Nós vamos crescer junto com ele. Sim. O entendimento Nós vamos meu é o crescer junto mesmo. com ele. Eu sempre falei isso com minha esposa. Nós vamos crescer junto com nossos filhos. Então, tudo, cara, eu olho para trás hoje, eu não tenho um único arrependimento, assim, na formação do Guilherme. Ah, sim. Por quê? Porque todas as fases foram fases que eu vivi com ele. Todas as fases. De fato, presente. Todas as fases, mas entendendo ele. Entendeu? Ô Fer, voltando para você, porque você está quietinho demais, não gosto quando você fica quietinho. Viu, mas eu acho que alguém mexeu no ar, eu estava congelando antes. Deixa. Fer, lá na palestra que nós tivemos lá do Mentes Pensantes, eu trouxe lá como tema a citação seguinte, que era a ânsia de ter e o tédio de possuir. Sim. Mas não, você está falando que é um tédio ter um filho? Não foi nada disso, e lá nós explicamos bem certinho como foi. Uma coisa que você queria muito tal. E tem aqueles momentos, minha amiga, que você fala, tem como devolver? Quando chora o filho é teu, Islan, não é mais chorou entrega o primeiro teste pro pai, o primeiro teste que a Sofia fez comigo, 27 minutos, chorando aos meus ouvidos. Eu peguei de todos os lados, coloquei em todas as posições, todos os tipos de massagem. O que eu podia fazer, todos os tipos de balanço. E, rapaz, aquilo dá uma sensação não muito tinha ninguém ruim. para entregar. Você se sente a pior pessoa do mundo, Sim. você se sente impotente, você se sente... Meu Deus do céu. E aí começa a vir na prática o que você só lê no livro, o que você só vê os outros falar.
Então, eu ali, enquanto pai, passei por um momento, por uma situação dessa. E a mãe? Quantas vezes no dia passa por isso? Por isso que eu pergunto. Respondendo tua pergunta, Fer, tira o chapéu para todas as mães. Porque hoje a gente vê muita mãe Nossa, mãe do cansada, céu. muita mãe cansada. E a atribuição maior é da mãe, pelo amamentar. Pelo amamentar. Só que, Aisla, enquanto você está nesse período aí de puerpério e questões de a mãe estar de licença, estar mais próxima do filho, mas existem mães cansadas com filhos de 5, 6, 7, 8 anos. Justamente porque não existe um equilíbrio no Sim. paternar, Sim. né? Sim. Então, aí que eu acho que é complicado naturalizar essa sobrecarga da mãe, como se fosse uma obrigação, né? Eu brinco muito nas nossas falas do programa do protagonismo. Por que tem que ser mãe 70, pai 30? Hoje é teu dia de buscar na dança, hoje é teu dia de levar para o inglês. Eu entendo que tem uma organização natural, mas a partir do momento que está sendo uma mãe 80, um pai 20, uma mãe 60, um pai 40, não vai saturar essa mãe, Sim. sabe? Sim. Então, por isso que eu faço essa pergunta, porque você está em uma realidade onde naturalmente está bem mais pesado para a Thalita. Mas em relação ao Pedro, por exemplo, o que você sente? Você sente que é equilibrado? Olha, eu sinto... Antes disso, lá a gente tem papéis muito bem definidos, né? No sentido de papéis que nós definimos e que eu assumi e que minha esposa assumiu. Então, assim, de manhã eu vou ficar com o nosso filho. Caso ela, né? De manhã eu vou ficar com o nosso filho até eu ir trabalhar, por exemplo. Entende? Então, assim, eu não sei te dizer se existe uma sobrecarga. Porque, assim, e talvez eu seja cancelado por isso, existe uma configuração natural, cara. Isso aí. Um acordo. Não, eu falo, existe uma configuração que veio de fábrica sobre o homem e sobre a mulher. Entende? Aqui eu estou falando configuração hormonal, eu estou falando configuração química. Entende? Que, no caso de filho, amamentar, cuidar, a segurança emocional que a mãe oferece... O colo da mãe. Exato. É o Agora, colo da mãe. existe o homem não ser presente, o pai não ser presente, existe. Que nesse caso que você estava falando, eu vejo muito mais com a mãe exercendo o papel dela e o pai não. Então não é sobre um equilíbrio de atividades, é sobre cada um exercer seu papel. E é muito sensacional Ninguém vai isso. substituir o outro. Muito Não, sensacional porque- isso que você está falando, Pedro. Por exemplo, por um tempo que minha esposa estava estudando, eu ficava com meu filho de manhã. E ele ficava berrando ela. Não interessava o que eu Era você. estava com ele ficava berrando por ela. Entende? Por quê? Porque existe uma configuração natural. Entende? E a galera fica querendo passar por cima disso. Sim. E essa é uma coisa que comigo assim não tem vez. Existe uma configuração natural. Entendeu? E pare para pensar, até hoje mesmo eu estava conversando com a Sônia, esposa do meu pai. Como vocês faziam? Porque lá atrás, famílias, pais, mães, com 8, 9, 10 filhos, é normal. Era, né? Antigamente aí era... Aí o que acontecia? Meu amigo, era pôr no mundo, o mais velho cuidava do mais novo. e se criavam gentes que colocaram nós no mundo, Fer. É ou não é? Por exemplo, E a coisa deu certo. a mãe, Meu por Deus, exemplo, como é que pode? a mãe ficava em casa cuidando dos filhos, ficava por conta daquilo ali, entende? Ficava por conta, a mãe ficava por conta. Agora, hoje em dia, qual que é a configuração? A mãe trabalha, a mãe tem os projetos. E não tem nada a ver sobre isso, né? Se pode, não pode, enfim. Mas alguém vai sair prejudicado nessa história. Mas aí entra, Pedro. Isso é um fato. Alguém Sim, sai sim. prejudicado na história. Mas e aí não é o pai nem a mãe. E nunca vai ser 50-50. Mas aí entra Não. o grande Nunca problema. vai ser respondendo, o grande talvez. problema Nunca vai dessa ser questão Não tem como. é que vai entrar a terceirização. Cara, como isso me incomoda. Então, como que se criava 5 filhos, como se criava 8 filhos? Justamente dentro desse modelo. Maior cuida do menor. Sim. Esse modelo da mãe presente, fazendo, exercendo o seu papel, pai vindo. Hoje, eu trabalho, ela trabalha. Sim. E aí passa-se uma terceirização para uma pessoa que não é nem pai nem mãe. Sim. E aí essa pessoa que não é nem pai nem mãe, vai cuidar.
vai dar uma mamar, vai colocar para dormir, vai fazer tudo esse papel. Só que alguns aspectos emocionais não vai suprir. Exato. Aí vem o tema central, né, Roberto? Que é a responsabilidade de ter um filho. Não é colocar apenas no mundo. Eu né? converso, eu e minha Tem esposa, coisa- nós conversamos com... Tem um amigo meu que fala assim, um amigo meu, inclusive ele é excelente nisso. Se quiser procurar, procura lá pastor Juscelio de Souza, ele é excelente. Mas ele diz assim, meu irmão, se precisar comer um prato a menos de comida, come um prato a menos de comida. Mas cuida do teu filho. Sim. Sim. Essa é uma conversa que eu tenho lá em casa com minha esposa direto. A gente não concorda com a terceirização da educação de Ravi. Porque ele está ali com 3 anos e 8 meses, está indo para a escola, ele está sendo terceirizado. Entende? Então a gente conversa muito sobre isso. Isso aí. Meu próximo filho eu não quero que passe por isso. Só que aí existe todo um projeto para que isso aconteça, todo um alinhamento. Eu desconfiava que esse tema ia render, né? Porque daí a gente pode ir para as telas, pode ir para muitas outras discussões. Sim. Telas, Terceirização. É uma fuga. É uma fuga da pressão. Conversa do com uma desgaste. professora da creche, por exemplo, no contexto assim. Hoje, daí as famílias, geralmente, um filho acidental, pouca estrutura, dificuldades de questões financeiras. Aí elas dependem do poder público, ou seja, dependem de uma creche atuante. Sim. Um cenário de pobreza. Quer ter uma experiência legal é conversar com essas tias da creche. Para você entender como que chegam algumas crianças lá. Criança que com a fralda que elas entregaram, talvez voltou no mesmo dia. Elas que tiveram que trocar, elas que tiveram que dar banho. E isso é terceirização. Isso é uma sacanagem. Isso é um desserviço para a sociedade. Sim. E aí, nesse caso aí, cara, é voltar na base. Aí é brabo. É voltar na base. Aí é aquele filho que vai ser revoltado, que Mas não, aí- não então, vai ter mas nenhuma aí- atividade, não vai ter nenhum laço com o isso pai é e com a sem mãe. opção, né, Aislan? Aí é. Mas isso que você está falando são famílias sem opção. Sim, concordo totalmente. Agora, quando se há opção, e E dentro mesmo dessa assim você opção, mesmo terceiriza. assim, há uma terceirização. Sim. Eu estava um dia com o Luciano, uma pessoa teve um filho e tal, e vai nesse processo de crescer e fica em creche. E aí ela de férias falou assim, nós falamos, nossa, que bom, né? Você vai ter um tempo bem maior agora para estar com teu filho, né? Não vejo a hora que passa as férias. Não vejo a hora que passa as férias. Meu Deus, não aguento, não suporto para poder voltar. Sim. E nós assim, Sim. você entendeu? Cara, eu já ouvi tantas vezes um homem falando É assim, brabo. não, moço, eu tenho dinheiro. É só colocar filho no mundo que eu tenho dinheiro. Ah, Entende? aí é brabo também. Não, eu tenho dinheiro, Não, eu terceirizo aí, pago uma Nossa. escola particular, eu pago uma babá aí pra viajar comigo e tá tudo certo. Eu olhei pra ele assim e falei, cara, e aí? É melhor você não ter. Não, eu falei, não, é melhor você não ter, cara. Você tá fazendo uma atitude boa, você não tendo, porque pra ter assim é melhor você não ter. Aí depois você vai, lá quando você tiver encerrando sua vida, você vai querer que seu filho seja seu sucessor, seu filho vai querer tomar o que você quer, porque desde agora você dá com esse pensamento. É lógico. Sim. Entende? E o cara, não, e tal. Isso é o que mais acontece. isso aí. Não, é só ter dinheiro que tá E é tudo certo. extremamente polêmico esse assunto, gente. Nosso programa fica por aqui, porque... Não, vamos conversar mais, vamos falar mais. Pau tá Vamos falar mais. quebrando, pau tá quebrando. Resumo da história, é extremamente delicada essa questão de ter filho. Né? Pessoal. Nós dois Decidiu aqui e não não para de ter, atirar, né? decidiu não ter, tudo bem, Não respeita-se tenha. a sua opinião. Não Decidiu em questione. ter, entenda que é uma Exatamente. responsabilidade gigantesca para o resto da vida. E assim, né, Fer? Cada um com seu propósito. Sim, e um recado importante que eu estava esquecendo: não perguntem, ninguém não tem hora certa para ter ou para não ter. É verdade. Não fale que não tá sei, na hora de isso ter já é, filho. né? Tá, Por favor. Encheção de saco, não vai ter Exato. filho, e daí tem o É, primeiro, tá não na vai hora ter o segundo. Exatamente. Nunca tá bom para as Já faladeiras. Tá na hora, né? já tá na hora. Às vezes fica quietinho, que é Cala-te. melhor, né, Fer? Verdade, cala. Valeu. Gente, um abraço. Valeu. Terminou. Esgotou o Tchau. nosso tempo. Tchau, tchau. Um abraço. Até.